nas vozes do infinito. Ecoam lições de luz e amor. Bem-vindo ao Ecoando Vozes, onde a sabedoria espiritual ressoa por todos os tempos. À medida que o Apocalipse se desdobra diante de nossos olhos, uma pergunta surge inevitavelmente: quando acontecerá essa nova era de regeneração? Como podemos medir o tempo que nos separa desse mundo renovado? Para responder a essas questões, a doutrina espírita nos convida a compreender o conceito de tempo profético. O tempo profético não é linear como o tempo cronológico que estamos acostumados a medir com calendários e relógios. Ele segue ciclos e fases, marcando não apenas o passar dos dias, mas estágios espirituais de evolução. Entender o tempo profético é compreender que a história da humanidade é guiada por um relógio cósmico, e que a chegada da nova era se dá de acordo com o nosso progresso coletivo. Na linguagem simbólica do Apocalipse, encontramos números como 1260 dias, 42 meses e 7 anos, que não devem ser interpretados apenas de forma literal. Esses números representam ciclos espirituais e momentos de grande transição para a humanidade. Cada ciclo, como discutido anteriormente, reflete uma fase de aprendizado, purificação e, por fim, renovação. Quando falamos sobre o tempo profético, estamos falando de uma maneira de medir o progresso espiritual da Terra e seus habitantes. Em outras palavras, o tempo profético não se refere a quando os eventos acontecerão, mas a como a humanidade está espiritualmente preparada para viver essas transformações. Quanto mais avançamos moral e espiritualmente, mais rápido nos aproximamos da nova era. E se você pudesse parar por um instante e sentir esse tempo? Não o tempo dos minutos e horas que correm, mas o tempo espiritual, o tempo que te conduz às maiores mudanças internas. Como você está se preparando para essa nova era, agora mesmo? Estamos em um ponto de inflexão na história espiritual da Terra. A nova era de regeneração não é uma promessa distante, mas um processo já em curso. A doutrina espírita nos ensina que a Terra está migrando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, onde os desafios continuarão a existir, mas em menor intensidade. Nesse novo tempo, a consciência coletiva estará mais voltada para o bem, e as forças destrutivas que hoje tanto nos afligem perderão espaço. Imagine um mundo onde a colaboração, a fraternidade e o amor são as bases das interações humanas. Esse é o mundo regenerado que nos espera. As dores e os sofrimentos que hoje experimentamos são como os espinhos que antecedem o desabrochar de uma flor. No mundo de regeneração, as almas que já atingiram um certo grau de pureza encontrarão um ambiente propício para continuar seu crescimento espiritual em paz e harmonia. E o mais interessante é que essa nova era já está começando a despontar. Olhe ao seu redor e perceba os sinais: a crescente busca por espiritualidade, a necessidade de reconciliação com a natureza, e os movimentos em prol da paz e da justiça. Essas são sementes da nova terra que estamos ajudando a construir. A chegada da nova era de regeneração não depende apenas de uma data marcada no futuro. Ela depende de nós. Como em um grande ciclo, o tempo profético avança de acordo com o despertar das almas. Quando uma quantidade significativa de espíritos estiver pronta, quando o coletivo humano estiver mais harmonizado com os princípios espirituais de amor e justiça, a transição será completa. E aqui entra uma pergunta essencial para cada um de nós: estamos prontos para essa nova era? Não se trata apenas de esperar passivamente por uma mudança externa. A nova era começa dentro de cada um. A maneira como escolhemos agir, como escolhemos amar, como escolhemos crescer espiritualmente, tudo isso contribui para a aceleração desse processo. Então, mais uma vez, olhe para si. Quais mudanças você está disposto a fazer em sua vida para contribuir com a regeneração do mundo? O tempo profético está correndo. Não no relógio de pulso ou no calendário, mas no relógio espiritual. E cada um de nós tem a responsabilidade de estar em sintonia com esse tempo. Na doutrina espírita, aprendemos que a evolução de um planeta, como o nosso, não depende apenas de eventos grandiosos ou intervenções divinas.
A regeneração da Terra é um processo que envolve todos os seus habitantes. A cada escolha que fazemos, a cada ação, estamos moldando a vibração do planeta. Você já parou para pensar que a maneira como você age no dia a dia contribui para essa grande mudança? A responsabilidade coletiva é real. Assim como uma única gota d'água faz parte do oceano, cada ato de bondade, caridade e fraternidade é uma gota que ajuda a formar o grande mar de regeneração que já está inundando a Terra. E agora, mais do que nunca, somos chamados a refletir sobre o papel que desempenhamos nesse processo. A regeneração não será uma imposição, mas uma consequência de nossas escolhas coletivas. Estamos todos no mesmo barco, navegando rumo a esse novo destino. A pergunta que fica é: como você está ajudando a conduzir esse barco? À medida que entendemos o tempo profético e nos preparamos para a chegada da nova era de regeneração, surge uma questão ainda mais profunda: como os ciclos espirituais e temporais do Apocalipse estão organizados? A resposta está na compreensão dos ciclos espirituais que regem a evolução da humanidade. Esses ciclos, retratados por números simbólicos e tempos proféticos, nos mostram o ritmo da regeneração e o que esperar nos próximos estágios da transição. Na próxima parte, vamos explorar como o tempo profético e a lei dos ciclos espirituais se entrelaçam na história da Terra, revelando o caminho que a humanidade percorre para atingir seu próximo estágio evolutivo. Mas antes de avançarmos, reflita: você está em sintonia com o ritmo desses ciclos espirituais?